nós vamos compartilhar sobre Davi. Nós falamos mal de Davi semana passada. Vou falar bem dele hoje, né? Nós cantamos já algumas canções que vieram do Senhor através da expressão do coração de Davi. Queremos falar bem de Davi hoje. Nós vamos nos preparar. 1 Samuel. Eu queria fazer uma proposta. Temos poucas crianças. Querem que elas fiquem aqui conosco? Vão subir no ônibus? Ah? Então tá bom. Então deixa eu convidar as crianças para vir aqui. Aproveita e dá um aviso, minha irmã. Tá. Boa noite, irmãos. Hoje seria o encerramento do primeiro semestre, mas como eu já imaginava que a gente ia ter assim, um número mais limitado de criança, a gente vai transferir isso para o próximo domingo. Domingo que vem nós vamos encerrar, as crianças vão receber os prêmios, né, de participação dos aquários. Vamos contar quantos peixinhos tem em cada aquário para poder a gente dar o prêmio de participação de todas as crianças, tá certo? E todas as crianças então estão convidadas. Então liguem para os seus amigos que não vieram hoje para eles virem domingo que vem. Tá bom? Era só isso, irmãos. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessas crianças, Senhor. Essas crianças são o futuro da nossa vida, o futuro da tua igreja, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que tu cuides, Senhor, de cada uma delas, ó Deus. Cuide do caminho delas, Pai. Dá sabedoria a seus pais, ó Deus, na educação delas, ó Deus. Na doutrinação delas, ó Deus, dentro do teu espírito, da tua palavra, daquilo que tu queres para a vida delas, Senhor. Guarda essas crianças de todo mal, Senhor, no seu dia a dia, nas escolas, nas garderies. Guarda, Senhor, cada uma delas, Senhor. Eu te peço agora por esse tempo que eles vão ter lá em cima, Senhor, que seja um tempo de aprendizado, ó Deus, da tua palavra, um tempo precioso, ó Deus, para que eles possam cada vez mais crescer em graça e em sabedoria diante de ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, eu que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Vamos ficar de pé? Você vai abrir sua Bíblia em 1 Samuel 23 e Filipenses 2. Mas nós vamos cantar uma canção, uma última canção, para nos aquecer. Enquanto você tem a Bíblia aberta, é uma canção, é uma oração, tem a ver com a palavra para essa noite. O Espírito Santo de Deus vem a operar em nós, falar conosco, nos abençoar. 1 Samuel 23 e depois Filipenses 2. A música diz assim: Santo Espírito vem operar em mim, que instrumento teu eu seja assim, que com palavras curam tu possas te revelar em mim, que com palavras que curam tu possas te revelar em mim. Santo Espírito vem operar em mim, que servo teu eu seja assim, com gestos que atraiam bênçãos, tu possas te revelar em mim, com
gestos que atraiam bênçãos, tu possas te revelar em mim. Santo Espírito, vem operar em mim. Manso e humilde, eu seja assim, sendo mais parecido com Cristo, tu possas te revelar em mim, sendo mais parecido com Cristo, tu possas te revelar em mim. Primeiro Samuel 23, versículo 1. Engano meu, aquele moço lá atrás, lá de Bauru. É o moço de Bauru que chegou ali atrás? Não. Não. Você. Não. Eu esperava o moço lá de Bauru. Você é de onde? De Belo Horizonte. Olha só. Bem-vindo. Como é que você chama? Clevison. Bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoa. 1 Samuel 23. Versículo 1 diz assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota, libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga-me o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu. O Senhor, Deus de Israel, respondeu: ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele irá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Pode sentar. Você sabe de qual o texto de Filipenses 2,5? Deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Repete comigo. Deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Outra versão diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que Ele possa nos abençoar com a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos disso. Nós ouvimos o testemunho que Deus dá sobre Davi. Davi, homem segundo o meu coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha o coração aberto para que a sua vida fosse modelo para as pessoas como Cristo foi. E, dessa maneira, ele tinha o coração aberto para Deus, como adorador, e tinha o coração aberto para as pessoas como abençoador. Isso faz de você e de mim
Um homem segundo o coração de Deus. Não é o pleno conhecimento, não é o tanto de conhecimento, não é o tanto de possibilidade de curso que eu apresente a você como pastor, como líder, ou não é nada disso. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem uma postura diante de Deus de adorador, de reconhecimento de que Ele é Senhor, e diante das pessoas com humildade para ajudar no que for possível, como abençoador. Esse era Davi, e como eu brinquei, né? Realmente usamos ele, a vida dele como segundo o coração de Deus, com a vida aberta. Vimos que na paternidade ele não foi bem sucedido, mas enquanto outras áreas da vida, ele é um exemplo para nós. E como homem segundo o coração de Deus, como adorador e como abençoador, ele tinha sensibilidade à voz de Deus, sensível a Deus. Deus lhe falava e ele ouvia. E muitas vezes, queridos, Deus nos fala, nós não ouvimos, por uma série de motivos. Muitas vezes nós vamos caminhando sobre as águas como Pedro e de repente nós permitimos que alguma coisa nos puxe para baixo. Nós afundamos. Quem sabe, como o irmão ministrou muito bem aqui, algumas coisas que ouvimos. E aí a gente se magoa e a gente afunda junto com o pecado do outro. O outro peca e a gente paga o pato. E a gente paga o preço. Porque a gente embarca no pecado do outro e assim vai muitas vezes. Mas Davi, ele era sensível à voz de Deus e ele era um abençoador. Ou seja, ele tinha os olhos de compaixão. É o tema dessa ministração. Compaixão mesmo em tempos de dificuldade. Não sei se você conhece a história de Davi. É esse momento da vida de Davi. Ele estava no início da sua vida pública, ainda estava longe, muito longe. Ele ficou ali alguns anos, mais ou menos uma década, fugindo de Saul, mais ou menos esse tempo inteiro, aqui, ali, acolá, sem destino, sem endereço, sem a família perto, sem o contexto de igreja, que ele passou a vida inteira dentro dos preceitos de Moisés, indo ao templo 3 vezes por ano, pelo menos, fazendo tudo aquilo ali que era esperado de um jovem no contexto judaico. E Davi estava no início da vida pública, porque agora ele era bandido procurado pela justiça, procurado pelo rei, por isso que era pública a vida dele. Se bem que alguns 2, 3 anos anteriores, ele foi líder da guarda real do rei, e ele teve uma ascensão pública muito grande, só que agora ele era mais público ainda, porque ele era procurado. Ele era alguém fugindo do rei, e quem o ajudava, e que o rei sabia, o rei mandava matar, como fez com 84 sacerdotes. Os pais de Abiatar, o sacerdote citado aqui, foi morto, junto com outros 83 sacerdotes, só porque oraram por Davi, abençoaram Davi. Não tinham intenção nenhuma contra o rei, contra o sistema, mas foi assim. Ele está agora fugindo de Saul, liderando quase 600 homens. Começou com alguns homens, chegou a 400 homens e chegarão a 600 homens no deserto. Quem são esses homens? Homens também fugitivos. Homens que literalmente haviam transgredido a lei e fugindo, se encontraram com Davi, e esse negócio foi passando, né? Apareceram uns grupos de WhatsApp, todo mundo soube que Davi estava acolhendo, recebendo, liderando uma turma no deserto, e se chegaram a Davi, Davi começa a discipular esses homens. Davi começa a evangelizar esses homens, força de expressão. E Davi tinha um desejo, Davi queria servir a Deus. Esse desejo é claro, quando ele olha para Golias e ele ataca Golias, é porque Golias estava desacatando, desrespeitando a santidade de Deus. E ele ataca. Ele pode me moer todo, mas eu não vou deixar de reagir nessa situação, e Deus é que vai me usar. Eis-me aqui para o Senhor. Então Davi queria servir a Deus. Por outro lado, Saul fora rejeitado por Deus na sua liderança, na sua maneira de
de agir, Deus rejeitou e disse para ele: vou tirar o reinado da sua mão e darei a um melhor do que você. E Saul então não se submete, não se arrepende. E Saul, cheio de inveja, de ciúme, cheio de ódio contra Davi, porque ele percebeu que Davi era esse homem que Deus havia escolhido para substituí-lo. E Saul, ele queria muito agradar a Deus. Eu queria que você pensasse nessas duas palavras. Davi queria servir a Deus. Saul queria agradar a Deus. E tentando agradar a Deus, ele fez um tanto de coisa que não era para fazer. Tentando agradar a Deus, pelo menos para a descrição dele para Samuel: Samuel, eu queria agradar a Deus. Eu trouxe o melhor do gado. Samuel disse para ele: Saul, Deus não quer ser agradado, quer ser obedecido. Quem sou eu? Quem é você para agradar a Deus? Nós precisamos de obedecê-lo, porque agradar a Deus, o máximo que podemos fazer é ser semelhantes a Jesus. Porque não tem em nós o que agradar a Deus. O que nós precisamos de aprender com Davi é o desejo de servir a Deus. Pensando no contexto, o reino de Israel estava enfraquecido. Depois de uma ascensão no reino de Saul, Saul se perdeu nas suas maluquices, literalmente, perdeu a unção, perdeu a direção de Deus, perdeu a amizade de Samuel, ele se isolou nas suas loucuras, ele cismou que todo mundo era inimigo dele, o sujeito que lhe era mais fiel era Davi, e ele desconfia, e ele ataca, e ele tenta matar literalmente. Foi o que o sacerdote disse para ele: rei, longe de mim atentar contra o Senhor, longe de mim estar conspirando com Davi contra o Senhor. Ninguém é mais fiel ao rei do que Davi. No entanto, orei por ele, dei o pão, dei a espada. Por que você acha que eu fiz alguma coisa contra o Senhor? E com essa palavra de exortação, com essa palavra de confrontação, ele reage da maneira que todo crente deve reagir. Se arrependendo? Não. Ele manda matar todos os sacerdotes daquela cidade, daquele local, e matou, passou ao fio da espada toda a cidade de Nob. Homens, mulheres, crianças e o gado. Uma coisa absolutamente louca. Esse é o contexto. O rei escolheu Davi como seu inimigo pessoal, o seu alvo pessoal, e o povo está agora à mercê dos seus inimigos. Tanto que Keila, uma cidade pequena, mas uma cidade bonita, uma cidade organizada, uma cidade murada, uma cidade que tinha os seus muros, e lá do lado de fora tinha a sua plantação, mas essa cidade foi tomada pelos filisteus. A cidade tinha muros altos, só que a moral estava em baixa. Muros altos não ajudam em nada quando a moral está em baixa. Leia a história de Josué e Jericó. Muros altos, muros enormes. Mas Deus decidiu que era tempo de acabar com aquela cidade, e assim foi. Keila é uma pequena cidade que estava lá no estado de Benjamim. E Davi, fugindo de Saul, que era de Benjamim, que era filho de um benjamita, ele está cá em Judá, escondido nas montanhas, mas ele soube que a cidade de Keila estava sofrendo aquela agressão, e os filisteus haviam levado toda a cultura de alimentos, e todo o gado, e toda a riqueza da cidade. E quando ele escutou aquilo, ele teve a reação que Neemias teve quando soube lá de Jerusalém. Ele teve compaixão. E nós precisamos desenvolver, pedir ao Espírito Santo que nos dê um coração compassivo. Ele tinha todos os problemas dele, mas ele teve compaixão. Eu estou aqui com esses homens, nós já tivemos algumas batalhas, e os filisteus estão atacando as cidades, e o nosso rei não se preocupa com nada disso, o exército está parado, estagnado. Então Davi fala: Senhor, eu devo ir, como o Senhor me deu um filisteu, como o Senhor me deu batalhas contra os filisteus, eu devo ir e atacar os filisteus. O Senhor lhe disse: vá atacar os filisteus. Mas, queridos, olha que interessante.
quando é que é o ambiente propício para você ter compaixão, para eu ter compaixão? No dia que estiver tudo muito bem, ninguém fala mal de você, como o texto de 1 Timóteo, né, nos exorta. Não tem problema nenhum, está sobrando dinheiro, a saúde está em alta, está tudo 100%, não tem nada mais para conquistar. E você para e fala, Senhor, agora eu vou ter compaixão, porque está tudo resolvido na minha vida. Nesse momento, possivelmente, Deus já tenha dispensado a sua voluntariedade, porque já passaram os momentos necessários e de necessidade das pessoas perto de você. Davi estava distante da família, sem recurso, treinando homens insubmissos, homens que não submetiam a ninguém, a lei, a nada. E Davi agora está sem a confiança do povo, porque Saul semeava exatamente desconfiança contra ele. Saul estava enquadrado no texto que o irmão leu na hora da oferta. O que Saul podia fazer para sujar a imagem, a memória, a moral de Davi, ele fez. Mas alguém pediu ajuda, irmãos. O momento, o ambiente para compaixão é quando o outro tem necessidade. O ambiente para compaixão é quando você vai na estrada com tudo resolvido, com hora marcada, tudo certinho, o seu carro lá naquela coisinha de marcar velocidade para não atrasar, e você encontra alguém caído na estrada, como aconteceu com o bom samaritano. Esse é o momento. Aí ele para e vai atender. Davi desmobiliza tudo e fala, meus irmãos, vamos até Benjamim, até Keila, lutar contra os filisteus. Davi, você está ficando doido, está igual o rei. Se aqui em Judá, escondido das montanhas, nós estamos com medo, imagina se nós descemos a Keila, porque é lá perto. Aí ele ouviu aquilo e foi orar de novo. É muito interessante quantas vezes Davi vai falar com Deus e ouvir a Deus nesse texto. Ele vai orar de novo e fala, Senhor, eu devo realmente ir? Ou eu estou confuso? Você deve ir, eu vou te dar os inimigos nas suas mãos. E ele foi, queridos. Então nós aprendemos que o ambiente para compaixão não é quando eu estou bem, quando eu estou pronto, mas quando o próximo tem necessidade. Você pode dizer a palavra necessidade, por favor? Muito bem. Segundo o coração de Deus, é um homem que tem compaixão e disponibilidade para abençoar o outro em detrimento das suas próprias necessidades. Davi tinha necessidade? Tinha. Davi precisava de algumas coisas? Precisava. Inclusive de socorro, de proteção. Mas aquela cidade precisava. A necessidade daquela cidade ficou visível. E Davi, então, abre mão de tudo e vai. Ele ora. E Deus o manda ir. Tem hora que a melhor coisa para fazer é não orar, sabia? Eu vou te sugerir, se você não quer se envolver, não ore. Porque se você orar, Deus vai dizer, se envolva. Vá. Eu lembro de Beatriz C. André ainda não era nascido. Beatriz estava se arrastando pela casa e eu nós recebemos em casa um obreiro da ABU, eu era líder da ABU na minha escola, e eu era líder da mocidade, era líder da ABU, tinha a esposa e uma criancinha, André já estava dando sinais de vida, chutando de dentro para fora, era uma série de coisas acontecendo, e eu era funcionário da Caixa Federal, e tinha muita coisa acontecendo, e aí recebi aquele moço, e aí eu coloquei para ele aquele tanto de situações, e tinha surgido uma responsabilidade a mais, e eu disse para ele, você acha que eu devo aceitar isso? Ele parou, pensou, essa pessoa, 20 anos depois eu reencontrei agora em Toronto, Carlucci, ele é pastor, lá estivemos com ele trabalhando esses 1 ano e meio lá em Toronto, e exatamente com o Joey, no evangelismo com os hispanos e outras coisas que fizemos juntos, mas aí ele me disse, Clinimi, se vier de Deus, aceite. Não diga não ao que vem de Deus. Eu queria um abono, eu queria que o sujeito me falasse, não, está muita coisa na sua vida, abre mão de um pouco, Deus vai cuidar do demais, tem tanta gente por aí fazendo nada, por que você vai fazer mais isso? Mas a palavra que eu ouvi foi o contrário. Se vem de Deus, Deus te dará
recurso. É falar com Davi, Davi, você sei que está cheio de coisa, mas Keila tem um problema. Você vai lá? E eu queria ouvir, eu queria ouvir. Claro que eu não vou, estou com problemas aqui. 600 homens com problema, metade está com dificuldade para dormir, a outra metade está com dificuldade na liderança, a outra metade tem dificuldade para se relacionar. Não dá para ir agora. Deus vai levantar alguém para abençoar Keila. Mas Deus, quando Davi foi orar, Deus disse, vai, porque eu estou te dando nas suas mãos. Se ele não fosse, Deus daria, se quisesse, um jeito de livrar Keila. Mas Deus queria treinar Davi para algo muito maior, queridos. Para algo muito maior. Então, leia comigo, por favor. Dá para ler aí esse texto? Leia para mim a parte, versículo 5. Aí, Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu, vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. A disponibilidade e a convicção de que Deus vai fazer é o que basta para você e para mim. E aí, queridos, aconteceu uma coisa muito interessante. Davi foi, livrou Keila, ele atacou os filisteus, fez uma grande matança entre os inimigos, trouxe de volta tudo que eles tinham levado, trouxe de volta as famílias, trouxe de volta os escravos que tinham sido feitos, trouxe de volta os mantimentos que foram roubados, os animais, trouxe tudo de volta. E depois de uma batalha, o que você espera? Vamos relaxar agora? Vamos fazer um churrasco brasileiro, de preferência, com carne de verdade. Né? E aí Davi age com compaixão. Quando agimos com compaixão, nós esperamos o quê? Fala para mim, qual que é a palavra que você espera quando você age com compaixão para alguém? Fala uma palavra. Gratidão. É o mínimo. O sujeito vai fazer um churrasco, vai me convidar, vamos celebrar, né? Das coisas que veio de volta, veio muito gado de volta, até o gado dos filisteus veio junto, vamos matar um gado desse, vamos fazer uma festa. E Davi entra para a cidade de Keila, naturalmente eles fazem o quê? Fecham a porta, truco, era uma cidade fechada. Fecharam a porta, trancaram os muros. E Davi dá uma relaxada. 600 homens naquela cidade celebrando. Mas aí, queridos, acontece que o inimigo não dorme. E quando Saul soube que Davi saiu lá de Judá, entra cá no estado dele, no território dele, é tudo muito pequeno ali, né? E estava numa cidade fechada, e ele já havia imprimido terror a todo mundo que ajudasse Davi. Ele havia matado 85 sacerdotes. O que ele não faria com aquela cidade? Ele havia destruído a cidade de Nob por causa de Davi. O que não faria com aqueles homens? Ele sabia que aqueles homens estavam sob impacto do terror. Então ele preparou o exército e disse, vamos buscar Davi. Mas aí, Davi soube que o inimigo não dorme. E a cidade que ele estava, a cidade que ele livrou, estava disposta a entregá-lo ao seu inimigo. Ele foi orar, ele não acreditou. Não tem lógica isso. Como que eu salvo esse povo? Eles vão me entregar. Senhor, é verdade que Saul está vindo contra mim? E o Senhor disse, é verdade. Senhor, é verdade que esse povo tem coragem de nem me dar uma festa, ainda me entregar para Saul? E o Senhor disse, é verdade. E que fica para a gente um ensino muito interessante. Nós não podemos ter o coração aberto para ofertar, para abençoar, para ser compassivo, esperando gratidão. Porque é assim que Saul fazia. E Davi estava aprendendo exatamente a não ser assim. Outra coisa que se aprende aqui, para que servem os seus muros? Às vezes, queridos, nossos muros, ao invés de servir para proteger e para abençoar, servem para prender e para trair. Nossos muros tão importantes, os portões, os limites, a chave tem que estar na mão de Deus. Muitas vezes nós pegamos algumas coisas, fazemos fronteiras tão rígidas que nós ficamos presos ali dentro e prendemos quem se relaciona conosco. E isso vira motivo para entregar
para os inimigos. Leia comigo o texto sagrado. Versículo 6, vai. Deus o entregou nas minhas mãos. É o pensamento de Saul. Porque ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Aquilo que parecia o que seria a proteção foi, naquele momento, um motivo de maior dificuldade para Davi. E Davi, então, pega os seus homens, silenciosamente, encontra uma saída, um escape, e eles saem escondido antes de Saul chegar, de propósito. Ele permite que seja visto a saída dele, para que se anuncie a Saul que ele não está lá mais, para Saul não invadir a cidade e não acabar com outra cidade. Mas aquilo fica no coração de Davi, queridos, como uma marca. Fica no coração de Davi como uma ferida. E a próxima oportunidade que Davi tem de confrontar pessoas que ele abençoou, sabe o que ele faz? Ele tira a espada, ele incita a ira daqueles 600 homens e ele vai contra aquela cidade para matar todos. A próxima oportunidade que ele tem é com Nabal. Nos capítulos seguintes vai encontrar Davi sendo provocado, porque ele havia sido compassivo com Nabal. E Nabal reage igual Keila reagiu. Aí Davi sai do lugar de adorador, do lugar de abençoador, e vai para o lugar de juiz. Ao invés dele continuar oferecendo o que ele tinha, ele começa a decidir o que está certo e o que está errado. O que devia ser, o que não devia ser. E aí ele deixou de ser um abençoador, mas graças a Deus, Deus intervém com o ministro dele, confronta Davi e fala: Davi, você é um adorador, você não é um vingador. Você é um homem compassivo, o que você fez foi por compaixão. Você não fez para agradar Nabal, ou foi para agradar Nabal. Ele parou e pensou, ouviu o Senhor. Ele não havia protegido o rebanho de Nabal para agradar Nabal, mas para servir Nabal. Ele recua e ele pega a espada que estava levantada e guarda. E os 600 homens que antes eram submissos e gostavam da confusão, também guardaram a espada. A liderança de Davi vai crescendo à medida que a compaixão cresce também. Se esse homem entra com ódio, se ele entra com vingança, possivelmente aqueles homens não confiariam nele. Teriam medo do dia que pisassem fora da linha com ele. Mas como Davi mostra compaixão, e de novo compaixão, e se arrepende e volta atrás, Davi mostra que era realmente diferente e a liderança dele vai se fortalecer. Para terminar, queridos, dessa história, lembrando lá do texto de Filipenses, capítulo 2. Eu quero te falar que aquele sentimento que Davi teve, que Davi estava desenvolvendo, era o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Espírito Santo fala isso através de Paulo. Deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Davi, 1000 anos antes, desenvolve o mesmo sentimento de compaixão. Não depende, não interessa o que vão fazer do meu serviço. Eu preciso servir. Eu fui chamado para servir. Foi chamado para abençoar. Ah, mas aquele povo é ingrato, aquela cidade de Keila não vale a pena. Quem é você para decidir quem é que vale a pena? Ah, mas ele não merece. Quem é você para decidir quem é que merece ser abençoado, ser abraçado, ser cuidado, ser protegido, ser socorrido? Você precisa saber quem que é o filisteu na sua vida. Os filisteus aqui representam os demônios. E de alguma forma Davi sabia quem era o inimigo dele. E quando você olhar para uma pessoa, mesmo aquela que te agride, que foi ingrata, que não reconheceu, que pirraçou, como fez Nabal, como fez a cidade de Keila, que vai te entregar, que vai te trair, se você estiver tentando agradar, você vai ter muitos problemas consigo mesmo, você vai ter muitos problemas com todo mundo, porque todo mundo, via de regra, em algum lugar da vida vai fazer como Keila fez com Davi.
como Nabal fez com Davi. Mas se você deseja servir, não interessa se a pessoa vai fazer o churrasco canadense, um churrasco brasileiro. Não interessa se a pessoa não vai fazer nada disso. Não interessa se você vai trair. Não interessa se vai agradecer. Não interessa se depois vai elogiar outro, se vai valorizar. Não interessa. A sua parte é servir. Saul queria agradar a Deus. E para agradar a Deus, ele fez um tanto de coisa errada. Saul vivia tentando agradar Samuel. E aí ele mentia, ele enrolava, ele queria agradar Samuel. Saul queria agradar o povo e falou: Samuel, por favor, está detonado o nosso relacionamento, eu sei que você está com raiva de mim, você cismou que Deus me rejeitou, mas aqui vá comigo até diante do povo, vamos adorar diante do povo, para o povo não ficar pensando mal da gente. Saul queria agradar a Deus e agradar todo mundo. Davi aprendeu que deveria servir a Deus. E aí não interessa o que essa pessoa que você serve vai fazer disso. E aí, qualquer ação do outro que tentamos agradar, nos faz sofrer. Qualquer coisa. E muito do sofrimento que você vive, querido, é porque você vive tentando agradar as pessoas, ao invés de servir. Agradar a Deus, ao invés de servir. Deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele veio para servir, não para ser servido. A Deus e às pessoas. Davi aprendeu que ele não precisava de agradar o povo, nem agradar a Deus, porque ele sabia claramente que nasceu em pecado concebeu sua mãe, e ele não tinha condição de agradar a Deus, a não ser por misericórdia, por graça de Deus, que recebe nosso louvor, que recebe nossa adoração. E ele serve o povo, ele serve a Deus. Ele serve Keila, ele serve Nabal, e ele voltaria a servir Keila, e ele voltaria a servir Nabal, e ele cuida depois de tudo aquilo que Nabal deixou, porque ele morreu em seguida. E aí, no versículo 9, tem uma expressão muito interessante, que fala da origem e da força, da compaixão de Davi. O manto sacerdotal. Não era o manto pelo manto, pelo que ele representava. Representava oração. Na hora que ele tinha direito, motivo de ficar com muita raiva de Keila, ele foi orar. Fala: Senhor, é assim que vai ser? É, Davi. Mas eles vão me entregar? Vão, Davi. E aí Deus não reagiu como às vezes nós reagimos quando ouvimos. Ah, irmão, o que fez comigo? Ah, coitadinho de você. Oh, irmão, olha o que aconteceu. Oh, irmão, você não merecia isso. Irmão, não tem nada a ver com você merecer, não merecer. Você serviu? Dê glória a Deus. Você está servindo? Dê glória a Deus. Agora, se você está tentando agradar, eu vou orar por você, porque você vai sofrer muito, muito. E vai ficar louco, maluco, como Saul ficou, maluco, tentando agradar as pessoas. Na oração, Davi encontra a origem da sua força, a origem da sua compaixão. Davi foi resposta para a oração de Keila. Não importa a reação desse outro. Ele esperava, ele queria ser resposta para a oração do outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria que você ficasse de pé comigo.